Eles têm uma carinha engraçadinha, se alimentam de folhas de eucalipto e podem ficar até 20 horas por dia dormindo. O koala, esse animal australiano icônico, vive nas florestas de eucalipto do sudeste e leste da Austrália. E a pedidos da Helena, vamos conhecer um pouco mais sobre essas criaturinhas. O koala é facilmente reconhecido pelo seu corpo robusto, cabeça grande, pelos tufos brancos na orelha e por seu nariz largo, arredondado e coriáceo, além de não ter uma cauda visível. O koala tem um pelo denso e macio e a sua cor pode variar do cinza ao marrom, sendo que a região da barriga é mais clarinha. Eles medem entre 60 a 85 centímetros e geralmente pesam até 15 quilos. Como os koalas passam quase toda a sua vida nas árvores, eles desenvolveram várias adaptações para auxiliá-los no estilo de vida arbóreo, como membros curtos e poderosos, tanto os pés quanto as mãos têm almofadas ásperas e garras afiadas. E uma característica bem diferente deles é que eles possuem 2 polegares opositores nas mãos. Isso mesmo, essa característica confere ainda mais firmeza na hora de agarrar os troncos e galhos. Além disso, eles têm 2 dedos fundidos nos pés, que geralmente eles usam para pentear os pelos. Os koalas dependem do eucalipto tanto para habitat quanto para alimentação. Ocasionalmente, eles podem se alimentar de outras plantas, mas o eucalipto é a sua planta preferida. Eles podem comer até 1 kg de folhas de eucalipto diariamente, mas os koalas são exigentes e seletivos com a sua alimentação. Existem mais de 700 espécies de eucaliptos e desse total, eles geralmente consomem cerca de 50 espécies. E é claro que eles fazem uma seleção dos ramos das folhas que eles vão ingerir e costumam escolher as folhas mais jovens. Mas tem um detalhe aqui, o eucalipto é tóxico, o que torna essa planta não comestível para basicamente qualquer outro animal. Então, como os koalas sobrevivem comendo as folhas de eucalipto que estão repletas de moléculas tóxicas? Essas criaturinhas desenvolveram a capacidade de lidar com essas toxinas rapidamente, para poder consumir a quantidade de folhas que eles precisam sem ficarem doentes. Uma equipe de cientistas descobriu que parte do genoma do koala, que codifica as proteínas desintoxicantes, é 2 vezes maior do que os outros mamíferos. Além disso, as bactérias que fazem parte da flora intestinal do koala ajudam a processar o eucalipto e a degradar essas substâncias tóxicas também. Esses fatores tornam o sistema de desintoxicação do koala melhor e mais eficiente na limpeza dessas toxinas presentes na folha do eucalipto, e assim os koalas podem se alimentar delas sem preocupação. Mas ainda tem mais, os koalas têm um olfato bem aguçado e os pesquisadores perceberam que eles escolhiam as folhas que eles iam comer e jogavam outras fora. Então, os pesquisadores suspeitaram que os koalas tinham a capacidade de avaliar de alguma forma o nível de toxicidade e o valor nutricional de cada folha com base no seu cheiro. E de fato, quando partes do genoma responsável pelo olfato dos koalas foi estudado, os cientistas encontraram genes extras que ajudam os koalas a farejar diferenças sutis de cheiro dos compostos medicinais e químicos do eucalipto. E com isso eles conseguem selecionar muito bem as folhas que eles vão comer. É simplesmente a evolução atuando. As plantas desenvolvem um coquetel químico complexo para se protegerem e evitarem de serem comidas, como é o caso do eucalipto, e os koalas vão lá e desenvolvem melhorias para lidar com isso. Os koalas passam a maior parte do dia cochilando nas copas das árvores. Eles podem dormir até 18 horas por dia e existem casos de dormirem até 20 horas em um único dia. Como o alimento deles demora para ser digerido e também pelo fato da dieta deles ser relativamente pobre em nutrientes e fornecer pouca energia, os koalas precisam de mais descanso do que a maioria dos mamíferos para conservar energia. E por isso eles passam longas horas simplesmente sentados ou dormindo nas árvores. E como os koalas passam a maior parte do tempo na copa dos eucaliptos, é natural que alguns deles tenham cheiro de eucalipto. Sim, isso acontece. Os koalas são mamíferos marsupiais, ou seja, eles possuem uma bolsa chamada de marsúpio para criar os filhotes.
Após cerca de 35 dias de gestação, a fêmea dá à luz ao seu filhote subdesenvolvido, que instintivamente sobe para a bolsa da mãe, e ali ele fica por 5 meses para finalizar o desenvolvimento. Depois desse período, o filhote já começa a sair do marsúpio, e com 8 meses de vida, ele já não se alimenta mais do leite materno e passa a se alimentar de eucalipto. A mãe transporta o filhote nas costas por quase 1 ano de idade, e depois eles se separam. Essas criaturinhas têm um estilo de vida solitário na natureza. Depois que os filhotes se tornam totalmente maduros, eles geralmente procuram novos territórios e levam um estilo de vida arbóreo com pouca interação social. Essas criaturinhas vivem cerca de 15 anos. Os koalas estão classificados como vulneráveis na lista vermelha da IUCN. O número de koalas despencou no final do século XIX e início do século XX devido à caça de suas peles. O desmatamento, a exploração madeireira e os incêndios florestais também contribuem para a redução do número de koalas, principalmente aquele incêndio florestal que foi devastador que aconteceu no final de 2019 para o começo de 2020. Todos esses fatores reduziram boa parte das florestas em que eles vivem. Apesar da presença de alguns santuários e reservas de koalas, muitos vivem em terras privadas e desprotegidas. Existem esforços de conservação por parte dos zoológicos da Austrália e até organizações que estão buscando criar novas reservas de koalas. Assim como existem também campanhas que incentivam proprietários de terras a não cortarem os eucaliptos. E essas são algumas das curiosidades sobre os koalas, essas criaturinhas icônicas da Austrália. E se você gostou desse vídeo e gostou de saber mais sobre os koalas, não esqueça de deixar o like para eu saber disso, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar também e se inscreva no canal para você ficar por dentro das próximas curiosidades da natureza que eu vou trazer por aqui. Até o próximo vídeo!